que o negócio, ele precisa de posicionamento e ele precisa de estratégia para crescer, né? Para mim, o crescimento é você sentar e planejar aquilo que você quer realmente, né? Ter intencionalidade. O crescimento, para mim, é isso. Esse crescimento intencional, como você disse, é justamente a gente entender que talvez eu tenha que crescer agora o meu portfólio de produtos, né? Talvez eu tenha que crescer nesse momento o público que eu atendo, qual é a abrangência de público que eu atendo. Talvez eu tenha que crescer em estrutura mesmo. E aí, esses crescimentos paralelos vão influenciar no crescimento do faturamento, no crescimento da margem, né, no crescimento da equipe. Então, tem muitas formas do negócio crescer. Todo negócio tem bastidor e é nele que o sucesso acontece. Eu sou Rayane Maria e esse é o Backstage de Negócios. Hoje, com uma cliente que virou amiga, com uma amiga que virou comadre, Amanda Moura tá aqui para bater um papo com a gente sobre crescimento no detalhinho, tá? Como crescer o seu negócio de maneira consistente, cuidadosa, que é o jeito que a gente aconselha sempre a fazer. Amanda, seja bem-vinda ao Backstage de Negócios. Ai, que maravilha, eu tô muito feliz em estar aqui. Chegou a minha hora, né? Tava esperando esse momento. Enfim, é um prazer estar aqui com você para falar sobre negócio, crescimento, que a gente respira isso, né? Isso aí. A gente sempre tenta não falar de trabalho, mas sempre fala de trabalho. Sempre chega nesse assunto. Então vamos falar disso hoje. Que bom. Começa se apresentando, quem é a Amanda nos bastidores, conta pra gente um pouquinho das suas faces aí, principalmente a face de empresária. Tá. Sou a Amanda, né? Tenho 33 anos, quase 34. Antes de ser empresária, sou esposa e mãe, tenho 2 meninas, casada com Harold. Tenho uma empresa há 8 anos, quase 9, de aluguel de vestidos de festa. Trajes de festa, na verdade, né? A gente já foi para outras vertentes, começou com vestido, mas hoje a gente tá, né, enfim, em várias vertentes do aluguel, ternos, 15 anos, daminhas, enfim. Aluguel de trajes de festa, na verdade, há 9 anos. E, enfim, também atuo no ramo de análise de coloração, consultoria de imagem e estilo, apesar desse ramo estar um pouquinho mais de lado agora. Eu uso ele muito no meu negócio, então também é um ramo que eu gosto muito e que eu estou sempre trazendo para dentro do negócio e que é uma parte da Amanda também. E é isso. Muito bom. Amanda, você falou um pouquinho, né, sobre a questão do negócio que você tem, que é a Dress. E a Dress tem aí quase 9 anos de estrada. E dentro desses 9 anos, você começou com um negócio, uma proposta de negócio, e hoje você tem um negócio muito maior, com uma proposta de atendimento de público muito mais abrangente. Conta um pouquinho pra gente sobre a história da Dress. Como que a Dress começou? Qual foi a sua intenção quando a Dress começou? E como que ela tá hoje? A Dress começou mesmo por causa de um estudo de mercado. Eu fiz um estudo e entendi o que precisava na região. Entendi que era deficiente e que a gente necessitava trazer isso para a nossa cidade e para a região. Começou com vestido de festa, que era uma coisa que precisava mais na área feminina. Mas quando eu comecei com vestido de festa, eu já comecei e preparei o meu ponto para a abrangência, assim, para o crescimento. Eu nunca quis ficar só com o vestido de festa, eu sempre quis trazer mais. Então, meu ponto, eu já preparei um segundo andar pensando nas vertentes que isso poderia abranger e crescer. E quando foi o momento, né, a gente passou pela pandemia, então esse momento ele demorou mais do que eu gostaria, mais do que, enfim, poderia acontecer, mas quando aconteceu, foi muito legal e foi uma outra realidade para o negócio tomou uma outra forma. A gente abriu a parte para o masculino, que é a parte de ternos, tanto para adulto quanto para o infantil, né? Pajens e masculino, noivos e padrinhos, pais, enfim. Todo mundo que precisar de um traje masculino, a gente consegue atender. E isso trouxe pra gente um enorme leque, assim, a gente conseguiu entender esse mercado masculino. A nossa empresa deu um salto enorme de crescimento com a parte masculina.
E foi maravilhoso pra gente atender esse público. E com a parte masculina, a gente só foi agregando mais, né? Crescendo mais. Esse crescimento, ele foi uma coisa que só foi acontecendo, a gente só foi querendo mais, querendo mais, querendo mais. Aí chegou a parte das damas, que é um parzinho do pajem, né? Tem os pajens e agora a gente tem as damas, as daminhas de casamento, que também é muito legal de trabalhar. Esse universo infantil também é muito maravilhoso, a gente gosta muito de trabalhar com as crianças. E a gente também tem a parte de noivas, que é uma parte mais minimalista, são noivas que querem uma coisa mais íntima, mas que também está chegando com força total. E recentemente a gente também trouxe uma linha mais inspirada nas debutantes, que também era um mercado muito carente aqui na cidade, que precisava demais, que as pessoas precisavam ir para Vitória. Olha o quão necessário era essa linha aqui na cidade, na região, não falo da cidade, falo da região, porque a gente não atende só São Mateus, a gente atende toda a região, né? Toda a cidade, de São Mateus para trás, até o interior da Bahia a gente atende. Então, essa parte de debutante também era uma parte que tinha muita, muita deficiência. E a gente trouxe recentemente, não tem tanto tempo, tem menos de 1 ano e meio, que a gente vem trazendo modelos para debutante, atendendo os debutantes da região. E só cresce, né? Só temos aí muitos, muitos planos aí de crescimento. Muito bom. E pensando nisso, né, nesse movimento que a Adrés fez, o que é crescimento para você? Olha, crescimento, além, né, do dicionário, que é não estar parada, é estar em movimento, né, o constante movimento, é entender que o negócio, ele precisa de posicionamento e ele precisa de estratégia para crescer, né? Para mim, o crescimento é você sentar e planejar aquilo que você quer realmente, né? Ter intencionalidade. O crescimento, para mim, é isso. É ter intencionalidade no que você quer. E botar no papel realmente traçar os planos e executá-los, né? E ir atrás do que precisa para executá-los. E isso a gente faz muito bem. A gente traça, pensa, vê tudo o que precisa e executa. E crescimento para mim é isso, é não parar. Perfeito. É ir. É continuar. E aí, quando a gente executa e termina aquela parte que precisava ser executada, é muito engraçado, você sabe muito bem disso. Eu olho pra frente e falo assim, e agora? O que nós vamos fazer? Porque é como se fosse um vício mesmo, né? Um vício bom. É aquele vício que nunca dá vontade de parar. A gente está com um projeto agora, né? A gente não pode falar ainda agora abertamente assim, mas a gente está com um projeto que vai acontecer agora em maio, de maio para junho. E eu já estou pensando no que nós vamos fazer depois disso, né? E aí, depois que a gente fizer isso, o que a gente vai fazer? Perfeito. É sempre assim, né? É o não parar. E é sempre com intenção. É sempre o que está precisando, o que os clientes estão falando, o que os clientes estão pedindo, o que está precisando, que é sempre assim, é sempre com essa intenção. Ótimo, muito bom. Legal esse negócio da intenção, porque quando a gente fala de crescer, tem gente que já pensa logo em crescer faturamento, por exemplo. Eu quero crescer faturar mais, vender mais, né? E o crescimento, ele tá além disso, né? Sim. Se a gente olha o movimento que a Adrés fez, por exemplo, a gente tinha um público direcionado, que eram mulheres, né? Ou convidadas, ou formandas, ou madrinhas, ou mães, que estavam envolvidas nesse universo, só que era um público. E aí, quando a gente pensou em crescimento dentro do negócio, teve o crescimento, por exemplo, de market share, né? A gente cresceu em público. Sim. A gente atendia um público e passou a atender um outro público, sim, que era um público que já tinha uma correlação direta com o público que estava frequentando. Então, saiu do universo feminino, foi para o universo masculino, depois foi para o universo infantil, a gente já abrangeu outro público. E aí esse crescimento puxou o crescimento do própria estrutura da empresa. Então era um andar, agora passou a ser 2, né? Estamos pensando em outro espaço. Então esse crescimento intencional, como você disse, é justamente a gente entender que talvez eu tenha que crescer agora o meu portfólio de produtos, né? Talvez eu tenha que crescer nesse momento o público que eu atendo, qual é a abrangência de público que eu atendo. Talvez eu tenha que crescer em estrutura, sim, mesmo. E aí
esses crescimentos paralelos vão influenciar no crescimento do faturamento, no crescimento da margem, né, no crescimento da equipe. Então, tem muitas formas do negócio crescer. E quando foi, Amanda, que você entendeu que crescimento ele não se restringia a vender mais? Né? Quando que você percebeu que não era só focar em venda, era focar em estratégia mesmo, era olhar para o negócio como um todo? Acho que foi justamente quando eu sentei para olhar o meu negócio com mais cuidado, assim, com mais gestão, sabe? Os primeiros anos, os primeiros 2, 3 anos, foi muito, né, embolados, vamos dizer assim, para não dizer outra palavra. Foram meio que, vamos fazer o que dá, do jeito que dá, aprendendo junto com o negócio, porque eu não criei um negócio porque eu já sabia, eu criei por achar que precisava na região, mas eu aprendi junto com o negócio, eu não sabia o que eu estava fazendo, então eu fui aprendendo e depois da experiência de entender erros e acertos, né, sempre aprendendo um pouquinho com cada erro, com cada coisa que ia acontecendo, eu realmente sentei e comecei a olhar o negócio com outro olhar, de outro parâmetro. E aí eu comecei a entender, né, em que momento os números entravam e em que momento outras perspectivas precisavam entrar, eu precisava olhar de outra forma, né, não só os números. E o planejamento estratégico, eu acho que ele é essencial, assim, para que a gente deixe de olhar números e olhe um todo, assim. Mas eu sempre tive essa cabeça, né, do financeiro, isolar o financeiro e pensar num crescimento como um todo. Apesar de que, como você disse, tem a correlação, é concomitante, ele cresce junto. Mas eu acho que os empresários como um todo, às vezes, erram é pensar só no dinheiro mesmo, é pensar, eu preciso que o meu faturamento cresça, mas eu não consigo arregaçar as mangas, não quero arregaçar as mangas para que isso aconteça, eu não quero mudar, eu não quero fazer mais, eu não quero sair de onde eu estou para que isso aconteça. Isso não vai acontecer, infelizmente, só se for, enfim, depende, tem negócios que às vezes sim, mas a maioria das vezes não, a gente precisa mesmo sair da zona de conforto, a gente precisa criar novos ramos dentro do próprio ramo, né? E é isso que eu sempre tento fazer. Esse é o meu ramo, essa é a minha empresa, eu aposto nela, eu acredito na minha empresa, eu sempre acreditei. Então, eu não desisti no primeiro obstáculo, e acreditem, foram muitos obstáculos, que se fosse para desistir, teria desistido muitas vezes já. A pandemia, então, um negócio de eventos, né? Foi praticamente fechada durante o ano inteiro. Do primeiro ano da pandemia, a gente ficou praticamente o ano inteiro sem eventos. E eu tive muitos desafios para manter a empresa aberta. Quando os eventos retornaram pós-pandemia, a gente teve que se reinventar. A gente teve que abrir de novo a empresa com caixa zerado. Realmente, porque a gente precisou zerar o caixa para pagar fornecedor, para devolver dinheiro, muitas vezes, de clientes que tiveram eventos cancelados, enfim. Então, a gente teve a Adrez antes da pandemia e a Adrez após a pandemia. No meu caso, a pandemia, ela foi um marco, porque ela trouxe muita sabedoria e muita clareza que aquilo ali era realmente o que eu queria fazer, que eu não queria desistir. Né? Ela foi realmente um marco pra gente. E quando voltou, eu falei, não, eu vou fazer isso dar certo. Porque antes da pandemia, como eu disse, foi meio improvisado. E depois da pandemia, eu fiz dar certo. Só que, como eu disse, eu enxergo o meu negócio como possibilidade. E quando acontece alguma coisa que me faz querer desistir, eu penso nessas possibilidades que eu ainda tenho a alcançar. E eu acho que isso é bacana da gente pensar, assim, qual possibilidade os negócios têm a nos proporcionar ainda. Dentro do seu próprio negócio tem muita possibilidade, tem muito leque para abrir. E eu ainda não acabei, né? Ainda tem muito leque aí que eu quero abrir. Tá só começando. Com certeza. Muito bom. E uma coisa interessante, Amanda, que você falou, que eu achei que vale a pena a gente trazer no contexto, é sobre essa questão de você
pensar no crescimento de forma deliberada, cuidadosa, né, do negócio, mas entender que vender mais não significa você estar crescendo, né? Tem gente que só está movimentando o dinheiro está entrando e está saindo da sua empresa, mas não quer dizer que você está crescendo o negócio, né? Então, quando a gente faz um planejamento de crescimento de forma deliberada, a gente cuida para que esse crescimento seja traduzido em resultado, porque ninguém quer trabalhar mais sem ter, né, resultado. Então, monitorar esse resultado ele é importante para que a gente veja a tradução desse crescimento em números, né? Mas o crescimento ele precisa ser planejado para que isso aconteça, porque tem muito negócio que cresce, mas não quer dizer que está tendo mais resultado, né? Tá sobrando mais dinheiro. E aí, você falou, eu meio que fiquei viciada nisso, né? A gente vai crescendo, vai fazendo e já vai pensando no próximo. Conta pra gente um pouquinho como que você define as metas do negócio, né? Como que você pensa em uma ação e no resultado dessa ação para o negócio, né? Na verdade, eu tenho ajuda de Rayane Maria. Assim, na verdade, não era assim, como eu falei, eu não tinha tanto essa clareza, mas aprendi a ter. E foi essencial para que as coisas acontecessem e que a margem de lucro aumentasse e que a gente tivesse resultados mesmo, né? Porque, como ela disse, ter faturamento não quer dizer ter resultado. Porque com o crescimento, cresceu também as contas, cresceram também o número de funcionários, cresceu tudo, que é normal. Mas a gente precisava aumentar a margem de lucro, a gente precisava aumentar, né? Realmente o líquido. Então, a gente precisou fazer um planejamento estratégico. Hoje, ele é feito de 6 em 6 meses. Existe uma reunião que a gente faz para traçar essas metas, né? E pensar em tudo que vai ser feito durante aqueles 6 meses. 6 meses é melhor do que um ano, porque um ano, né, é um prazo muito longo para a gente estabelecer algumas coisas, pelo menos dentro do meu ramo, que já é bem estável, tem uma sazonalidade muito grande em alguns meses, então a gente não consegue prever algumas coisas em determinados meses. Então a gente conta um pouco com essa sazonalidade, né? E espera para ver como é que vai ser. Espera não, a gente trabalha com essa sazonalidade dentro daqueles meses, faz algumas ações de marketing para que esse mês não fique ali tão perdido. Mas a gente faz essa reunião e traça as metas e trabalha dentro das metas e todos os planos que vão ser feitos, todas as ações que nós vamos tomar, todos os parceiros que nós vamos precisar contactar durante aquele período para que as coisas aconteçam, né? Esse primeiro semestre nós tínhamos planos e ações para fazer. Nós já estamos chegando ao fim do primeiro semestre, com a graça de Deus e de muito esforço, de muito trabalho, nós vamos findar ele com tudo cumprido. Graças a Deus. Graças a Deus, com todas as metas batidas, ultrapassadas e com os planejamentos todos cumpridos. Então, eu faço dessa forma, né? A gente senta, determina o que quer fazer, qual é o planejamento, o que está precisando, o que é urgente, o que a empresa precisa para ontem, o que pode esperar, o que os clientes estão pedindo. Então, Amanda, o que eu ouço minhas funcionárias, eu ouço meus clientes, eu vou ali no Instagram, eu ouço o que eles estão pedindo no WhatsApp, e aí eu faço um apanhado geral e falo, cara, isso aqui é urgente, isso aqui eu preciso para ontem, isso aqui a gente pode esperar um pouquinho, e aí a gente coloca num prazo de 6 meses essas ações para serem executadas. Perfeito. Muito legal essa questão do planejamento, né? Porque permite que você visualize. Porque no segmento da Dress, é um segmento muito volátil, que precisa... Quando eu comecei a trabalhar junto com a Amanda, eu falei assim, meu Deus, é um negócio que precisa de investimento o tempo inteiro. E para mim, que sou da área financeira, isso quase é, meu Deus, investimento o tempo todo. Né? Por quê? Porque muda muito. Tem que acompanhar as tendências, acompanhar a moda, acompanhar Às vezes sai uma tendência, uma trend, alguma coisa, um modelo, uma cor, e muda o comportamento de mercado. Então, é muito sensível, né, Sim. Amanda? E aí, eu queria que você... Acho que a gente pode trazer, talvez, o Renove Dress como uma ação de sucesso, né? Que mostra um pouquinho dessa adaptação ao segmento. Sim. Por ser um segmento muito volátil e ter essa necessidade de investimento, todo mês a Amanda tem novidade, traz novidade, né? Para acompanhar essas tendências, para atender a necessidade do público. E aí a gente
cria um estoque gigante, cria um acervo gigante. E com isso, tem o quê? 2, 3 anos? 3 anos? O Renove? É. Acho que é pro quarto. Esse é o quarto ano. Então, tem 4 anos que a Amanda teve uma ideia, assim, fantástica. E que a gente vem trazendo essa ideia que ajudou muito nesse comportamento do mercado. Conta um pouquinho pra gente, Amanda. O que é o Renove Dress e como que ele foi concebido aí? Um problema que eu tinha, né, que foi identificado logo de início, quando eu comecei a consultoria, era justamente as compras excessivas, justamente porque eu ouço demais o cliente e quero sempre trazer as novidades e o mercado também, acompanhar o mercado, né? Então, e um problema grande também é a questão do espaço, que acaba ficando muito apertado para mim pendurar os vestidos, ter exposto ali. Falo mais vestidos porque a parte de terno é menor esse problema, mas vestidos é uma parte que é muito apertada, a gente não consegue expor todos e trazer na mesma proporção, né? Não tem essa rotatividade. Mulher, é tipo, um modelo, 10 tamanhos, 20 cores diferentes, e a mulher fala assim, eu gostei desse modelo, mas tem no verde? Eu gostei desse verde, mas tem outro modelo? Fala, meu Deus. E vai surgindo, é engraçado, porque vai surgindo paletas novas. Esse ano mesmo apareceu amarelo manteiga e cacau. 2 paletas que elas surgiram, essas paletas elas não existiam para vestido de festa, para madrinhas, e elas surgiram. E aí eu crio uma nova paleta dentro do meu acervo. Aí eu tenho que começar a trazer, eu não posso trazer eu tenho que trazer 1, 2, 3, 4, 5, tamanho PM, G, GG. E eu crio uma nova paleta. Então isso é um desafio enorme, porque eu preciso arrumar espaço para esses vestidos, e eu tenho que ficar fazendo essa rotatividade. Aí o Renove Dress, ele aconteceu justamente por conta do espaço e porque quando a primeira edição dele foi porque eu tinha muitos modelos guardados que não estavam sendo mais utilizados, né? Eles já estavam assim há um tempo sem ser alugados, guardados, estocados, parados, dinheiro parado, e que eu não tinha o que fazer, eu já não tinha espaço para guardar mais, eu queria trazer novidades. E eu lembro, né, da primeira conversa que a gente teve sobre isso, e a gente olhou aquele monte de vestido. Eu acho que a primeira edição teve mais de 200 modelos, eu não me lembro de cabeça, mas eram muitos modelos, e a gente falou, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, porque não dá para poder deixar esses vestidos aqui, porque a gente não consegue mostrar eles sem eles estarem expostos, eles ficavam estocados no estoque que eu tinha. E aí a gente teve essa ideia, porque a ideia do Renove, ele não era aquela ideia de bazar. Exato. Eu não queria trazer esse nome, né? E eu não queria também misturar a parte de aluguel com a parte de vendas. E eu já tinha tentado fazer isso outras vezes, botar uma arara de vendas no meio da arara de aluguel, e não tinha dado certo. Então, eu queria fazer alguma coisa exclusiva, um dia no ano em que as pessoas iriam ali para comprar. Então, você entende que esse evento, ele é para outro público. Ele não é para o meu público de aluguel. O meu público de aluguel, ele vai durante o ano inteiro para alugar. Mas existe um público que ele quer comprar. Ele deseja comprar. E aí, eu queria fazer esse evento para essas pessoas que desejam comprar. E engraçado, porque eu não esperava essa aderência tão grande na primeira edição. E foi fenomenal, assim, a primeira edição deu muita gente. As pessoas aderiram de uma forma incrível, elas entenderam o evento. E aí, nesse dia, a gente tira todos os vestidos para aluguel, as pessoas não conseguem alugar. Geralmente dura 1, 2, 3 dias no máximo. Às vezes a gente consegue fazer em 2 dias, porque não dura, a quantidade de vestidos não duram 3 dias. Então, a gente consegue fazer em 1 ou 2 dias. Na última edição, a gente terminou em 1 dia e meio. A gente vendeu todos os vestidos em 1 dia e meio. Não durou 2 dias. E a gente tira todos os vestidos para aluguel. A gente não tem vestidos para alugar, são só os vestidos de venda para aquele público que deseja comprar. Os preços é muito, muito abaixo do mercado, né? Porque o meu interesse mesmo é fazer essa rotatividade. São vestidos que, às vezes, já foram alugados ou nunca foram alugados, mas não temos interesse mais em ter esse modelo no nosso acervo. Então, a gente faz essa rotatividade.
E é incrível, assim, a aderência desse evento, ela é muito legal. Porque ficou uma coisa já de um evento padrão da Dress, que se chama Renove Dress, e que todo mundo espera esse evento todo ano. É engraçado, porque ficou tão marcado, assim, que é onde a gente vai, eu e minhas funcionárias, porque as funcionárias têm uniforme, né? E aí onde elas vão também perguntam para elas. Quando que vai ser a venda de vestidos? A gente não revela logo, porque a gente também não sabe, assim, logo de cara, o dia que vai ser exatamente. A gente tem uma ideia, por causa do planejamento. Mas a gente não sabe o dia certinho, então a gente não tem nem como falar. Mas as meninas, essa semana mesmo, minha funcionária falou: Amanda, estão querendo saber que dia que vai ser o Renove Dress. Perguntaram lá no salão de beleza. E eu não sei ainda o dia, mas já fica todo mundo esperando o Renove Dress para comprar os vestidos. É incrível, legal. Perfeito. Agora vamos para uma aula de gestão com esse evento do Renove Dress, porque ele mostra toda a parte de você entender muito bem o seu segmento. Quando a gente fala de um negócio, todo negócio, ele tem as suas particularidades. Eu falo que todo negócio é um mundo, né? E o gestor, ele precisa entender as particularidades do seu negócio. Então, a Amanda, quando a gente conversou sobre a questão de, nossa, mas por que investir tanto? Por que comprar tanto? Ela falou, o meu público precisa disso. O meu público precisa de novidade o tempo inteiro, né? E entendendo isso, como a gente pode fazer da maneira mais saudável, financeiramente e estrategicamente para o negócio dela funcionar. E o Renove, ele veio para ser uma ação estratégica que atendia ao público que amava a Dress, mas às vezes não conseguia acompanhar em termos de aluguel, né? Porque as peças são diferenciadas. Então ele falava assim, vai ter um dia que eu vou poder ir na Dress, vai ter um dia que eu vou poder acessar as peças da Dress, no dia do Renove. Então a gente criou aquele desejo, né? A Amanda, ela trouxe o Renove como um diferencial do negócio, não é um bazar. Nunca foi um bazar. Até porque tem muitos modelos que nunca foram alugados. Nunca. Tem modelo que foi alugado uma única vez. Mas esses modelos, eles passam por uma triagem. A gente faz uma análise de custo. A gente põe um valor residual, que é um valor abaixo do mercado, mas é um valor saudável financeiramente para o negócio, né? Para ter valido a pena aquele investimento. E esses vestidos, eles vão com uma margem de flexibilidade ali que ela trabalha no primeiro ou no segundo dia, para que eles sejam, a gente esgote o estoque que vai para o Renove, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas se sintam satisfeitas, saiam felizes, saiam... Então, esse impacto que é causado pelo Renove Dress é uma aula de planejamento. Então, ao longo do ano, ela vai analisando os modelos, vendo qual modelo vai para o Renove, qual modelo vai sair, qual cor que não está mais como tendência, qual cor caiu muito. Então, é um conjunto de análise de variáveis que culmina em um evento que traz saúde financeira e fôlego para o negócio fazer um reinvestimento, para ela se preparar para o período de alta de eventos, que são período de formaturas, casamentos, para ela trazer mais modelos. Então, planejamento, ele realmente tem ali o seu lugar no negócio. E o Renove, para mim, é assim... É um exemplo claro de que quando tem planejamento estratégico e o empreendedor entende do negócio, porque não adianta você achar que o consultor vai trazer isso para você, tá? Eu, quanto consultora, digo, essa ideia veio da Amanda, a parte estratégica toda veio da Amanda. A gente só ajuda a estruturar, mas o empreendedor, ele precisa ter noção e domínio do seu segmento de negócio, tá bom, gente? Então, fica aí essa dica. E contando com isso, Amanda, fala para mim um pouquinho sobre... O que você acha que trava um negócio pequeno na hora do crescimento? Porque a Dress era um negócio pequeno, né? A Dress começou com você. Eu lembro que quando eu fazia isso, era assim, né? Então, às vezes, a gente tá ali tentando mudar um processo, estruturar um processo para que o colaborador faça dentro do padrão Dress. E a Amanda fala assim, era tão mais fácil quando eu que fazia isso, né? Só que o negócio cresceu e não dá mais pra Amanda fazer tudo. Sim. Mas a Amanda começou pequena, ela fazendo tudo. E isso não impediu que ela crescesse. O que você acha que impede negócios pequenos de crescer hoje? Eu acho que foi o que me impediu por algum tempo, que é justamente não ter o controle financeiro e estratégico do negócio. Assim, você não sentar para ver seu negócio como um todo. Eu amo o operacional da minha empresa.
de paixão, assim. Tanto que quando eu quero me recarregar, quando eu tô muito estressada, quando eu não quero lidar com a parte chata, burocrática, eu desço para atender meus clientes, que eu adoro. Eu tenho muitas clientes que só são atendidas por mim, porque quando começou era eu que atendia, e elas são desde essa época, então quando elas querem ir na loja, elas me mandam mensagem, e eu que as atendo. Então, eu ainda tenho esse relacionamento e eu não quero perder. Porque eu acho que essa história de sair do operacional, ela é balela, sabe? Eu acredito que ela não existe. Você sair do operacional da sua empresa, você sair desse coração. Se eu sair do operacional, eu não vou sentir nada disso. Eu vou parar de ter essa sensibilidade que eu tenho hoje para entender o que está precisando, para entender coisas como o Renove Dress, para saber que modelo eu vou tirar para o Renove Dress, para saber o que minha cliente está querendo, o que está faltando. Se eu sair do operacional, isso não vai acontecer. Então, mas também é necessário ter o tempo de gestão, né? Só o operacional não vai dar certo. Então, eu acredito que as pequenas, às vezes, erram nisso. Por não ter tantos funcionários, por você não ter caixa para ter tantos funcionários, eu, às vezes, nem trabalho para tantos funcionários, né? Porque, às vezes, o trabalho é bem menos, assim. Você erra em não fazer gestão, em não sentar em algum momento para olhar o seu negócio, para pensar no financeiro, se está saudável, se tem lucro, se, né, enfim, se aquilo ali está valendo a pena mesmo. Porque às vezes você está trabalhando para pagar e às vezes realmente aquele negócio não é viável de alguma forma. Ou você não está fazendo nada para que ele cresça. Você não está vendo possibilidades dentro do seu negócio de crescimento. Não está traçando metas, estratégias. Enfim, isso só acontece se você realmente estiver com o coração aberto, sensível para o negócio, traçando metas, fazendo objetivos. Enfim, eu acho que o que freia um negócio de crescer é isso, assim, de não ter tempo para a gestão. Perfeito. Não parar para fazer a gestão, não parar para fazer o estratégico, não parar para fazer o financeiro, que foi o que me freou por algum tempo. Porque depois que eu parei para fazer o estratégico, depois que eu parei para fazer o financeiro, vamos falar do marketing também, né? Uhum. Depois que eu parei para olhar o marketing com outros olhos, com mais estratégia também, o negócio fluiu, né? A margem cresceu. Enfim, o negócio cresceu, a margem cresceu, e eu acho que isso que pode frear um negócio de crescer. Perfeito. Gente, quando a gente olha isso, parece até falar assim, mas todo mundo sabe, isso é óbvio, mas não é, tá? O financeiro, por exemplo, tem muita empresa que registra no caderninho números que você nunca vai olhar. Se você não vai parar para analisar esses números, então nem registra, porque você está perdendo tempo, né? Os números, eles existem para a gente parar, para a gente olhar, para a gente analisar, para você conseguir ter uma noção clara de como é que está o seu negócio. E outra coisa, ter meta de faturamento, né? É muito bacana quando você tem a meta e você alcança a meta de faturamento e você consegue ver que se dentro desse faturamento você está atingindo a margem líquida que você estipulou ali do negócio. Então, esse acompanhamento, ele realmente é um divisor de águas na gestão da empresa. E uma coisa muito interessante isso que freia as empresas, né, que é não ter a gestão, é porque sem a gestão também você não consegue ver aquilo que pode ser melhorado, né? Uma coisa que aconteceu muito na Dress, eu acho que nos últimos um ano e meio, a gente trocou equipe, teve troca de sistema, teve troca de prestador de serviço na área contábil, tudo aquilo que a gente foi vendo que precisava ser alterado para acompanhar o ritmo de crescimento do negócio, né? Porque às vezes também vai acontecer de você estar ali, o seu negócio está crescendo e em algum momento o seu negócio para, né? Ou tem alguma coisa que está atrapalhando, você está dando murro em ponta de faca. É muito importante que você olhe as coisas isoladamente do seu negócio, né? Então, por exemplo, a gente tinha uma atividade que foi assim, cara, toda vez a gente precisa levantar isso manualmente no sistema, e a Amanda falou, eu queria usar um sistema específico para o meu segmento.
E antes a gente usava um sistema que era um sistema que atendia a empresa, né? Mas era um sistema genérico. E tá tudo bem, porque tem até determinado tamanho do negócio, isso vai caber. Só que vai chegar um momento que você vai precisar melhorar ou mudar alguma coisa isolada para que isso, né, para que o seu negócio acompanhe o ritmo de crescimento que tá acontecendo. Então, mudar a equipe também, às vezes você tem um funcionário que é muito legal, nossa, é muito bom, mas está comigo desde o início, mas infelizmente, talvez na área que esse funcionário tá, ele não tá acompanhando o ritmo de crescimento do negócio. Talvez você precise de uma pessoa com conhecimento mais profundo na área e que se você não trocar, isso vai esbarrar ali e vai atrapalhar o crescimento. Então, é muito importante estar atento com tudo isso e ter coragem de tomar a decisão também, porque para o empreendedor é desafiador tomar essa decisão. É você colocar o pé enquanto você está fabricando o chão ali. Então, é desafiador, né, Amanda? A Rayane falou sobre as trocas, né? Como eu falei, a sensibilidade, ela precisa existir. Você precisa estar dentro do negócio. Por isso que eu falo que não sair do operacional é tão importante, né, para ter essa sensibilidade das trocas, de entender o que precisa ser feito para que as coisas fluam. A troca de sistema mesmo foi muito desafiadora, foi uma coisa que eu pensei muito se eu ia fazer ou não, só que chegou um momento em que não dava mais. Eu precisava trocar, porque as coisas tinham crescido num ponto em que o outro sistema não atendia de forma alguma. Eu precisava de um sistema online urgente, que eu pudesse abrir esse sistema em qualquer telefone móvel, tablet, celular, e o outro eu não conseguia fazer. Então, eu tive que fazer uma mudança, né, de dados enorme. Foi mais de um mês da gente passando os dados de um sistema para o outro com a maior atenção do mundo para não ter erro, para a gente conseguir fazer essa troca de sistema. Mas quando a gente fez a troca, que a gente começou a utilizar o outro sistema, a gente viu que assim, foi a melhor coisa que a gente fez nos últimos tempos para a empresa, né? Precisava dessa troca, ela era muito necessária. Então, dá medo, a gente acha que vai ser um problema, mas sair da zona de conforto é isso mesmo. Só que quando a gente sai, a gente fala, por que eu não saí logo, né? Uhum. Mas é isso mesmo. Mas tem que estar sensível, assim, senão passa do ponto, né? Você deixa passar. Perfeito. E, Amanda, já teve algum erro que você cometeu nessas decisões que você poderia dividir com a gente, que te fez reorganizar o plano, a rota? Alguma coisa que você tomou de decisão ali que você falou assim, cara, não, isso aqui não deveria ser assim, né? Alguma experiência que você teve do próprio processo decisório, né? Do negócio, de alguma estratégia, de alguma ação, e você aprendeu com aquilo ali, você teve que se reorganizar? Teve alguns, né? Bastante. Mas tem dois que eu julgo ser bem, bem importantes. Um erro, assim, muito importante que eu acho que serve de exemplo, assim, para quem tá nos ouvindo aí, é assim, se você sente que tem alguém na sua equipe que não tá caminhando com o que você quer, com o que a empresa quer, com todas as metas da empresa, com todos os valores que a empresa tem, e você tem no seu coração que você precisa desligar, que tá na hora, faça isso quanto antes, assim, não deixe passar. Porque esse erro, ele custa muito lá na frente. E eu cometi isso muitas vezes, assim. Essa coisa do pessoal, né? Do coração. Eu levo muito o coração para a empresa. Eu sou muito coração. Não pode misturar o coração e a razão, não sei o quê. Isso não existe. Não existe. Não existe. Infelizmente, nós somos pessoas. E essa mistura, ela existe. Eu tenho muita proximidade com a minha equipe. Eu trabalho dessa forma. Elas sabem disso. A minha equipe é 100% feminina e a gente tem muita proximidade, até porque o que a gente faz precisa de muita comunicação. E se eu sou um gelo com elas, eu não vou ter comunicação, não vai existir, eu não consigo trabalhar dessa forma. Mas essa proximidade também faz com que muitas vezes eu não enxergue a hora certa de falar, e agora já deu, eu preciso trocar. E isso me causou alguns problemas, assim. Esse foi um erro, e não aconteceu uma vez só, aconteceram várias vezes, de manter várias pessoas por tempo a mais do que deveria. E outro erro eu cometo acho que todo mês, que é compras excessivas. Não, mas já melhorou muito. Já melhorou muito. Melhorou bastante, mas eu ainda
acho que sempre está precisando de alguma coisa. Sempre está precisando, sempre quer trazer mais, sempre vamos olhar quais são as novidades. Mas aí a gente bate de frente com o problema do acervo muito cheio, de um acervo muito lotado. Então, esse erro também de estoque, né? Vamos dizer, um erro de estoque, que é mais abrangente, né? Ele é um erro que eu cometi muitas vezes, de não entender qual é o limite ali de compra mensal, trimestral, semestral, e muitas vezes ultrapassei esse limite, financeiramente falando, e aí em alguns momentos isso me trouxe alguns problemas, né? Resolvi todos, mas fui aprendendo com eles também a não deixar a emoção de trazer coisas novas, falar mais alto e ficar mais quietinha, muitas vezes, trazendo só Perfeito. o que foi acordado ali no planejamento. Isso aí. Às vezes a gente senta assim, né? Ela fala, comprei não sei o quê. Aí eu falo assim, comprou, vamos ver aqui então como é que isso afeta o investimento dos próximos meses. Eu falo, mês que vem você só pode comprar X, né? Mas ela segue ali a linha depois. É como se fosse um pezinho fora da linha, mas tá tudo bem, né? Isso. Eu só falo depois que eu já comprei, né, também. Eu não aviso antes, porque aí eu sei que vai rolar um negócio. Não sei se você deve. Muito bom. Amanda, e fala pra gente pra onde tá indo a Dress hoje, né? Quais são os planos aí, as metas? Conta pra gente, dá um spoiler, tá? Como é que tá aí a Dress pra esse momento de 2026? Então, nós estamos cada vez mais crescendo, né, nossas áreas, o nosso acervo, ele cresce constantemente e o que a gente busca é trazer sempre, como eu disse, as tendências, as novidades, tanto na área de ternos, de vestidos, de debutantes. Vai haver algumas mudanças agora nesse mês e no mês que vem, mudanças físicas. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso, né? Mudanças físicas para melhorar a nossa disposição dos trajes na loja, porque hoje já tá muito apertadinho e a gente já tá com limitação de trazer modelos por causa do espaço físico. Então, a gente vai fazer alguns investimentos no nosso espaço físico para poder conseguir condicionar mais modelos novos, mais novidades. Então, vai acontecer algumas mudanças agora, para que esses crescimentos aconteçam, essas novidades cheguem, sempre pensando nesse crescimento do acervo mesmo. Uma coisa que esse ano a gente quer focar muito, que foi uma meta que a gente colocou para o primeiro semestre, é o crescimento do acervo de daminhas de casamento, que é uma área que, como eu disse, é bem limitada aqui na nossa região. Então, vai haver crescimento no acervo de damas, que a gente começou se eu não me engano, em maio do ano passado, ou junho do ano passado, eu não me recordo muito bem qual foi o mês, mas não tem nenhum ano que nós iniciamos a parte de damas da empresa. Então, nós vamos abranger esse acervo de damas, até mesmo para a parte de fabricação de vestidos, né? Se você tem algum modelo ou cor que você deseja, que a noiva pediu, algum modelo específico, a gente vai fabricar para você, que é uma coisa que acontece muito, que às vezes é um modelinho diferente, uma corzinha diferente. Então, a gente vai haver essa possibilidade. Por causa do crescimento do espaço físico, agora a gente tem a possibilidade de crescer o acervo de damas, e também o crescimento do acervo dos nossos vestidos brancos, que nós atendemos essa parte de noiva. Hoje é mais limitado também por causa do espaço físico, mas a gente quer trazer mais modelos para essas noivas, que são aquelas noivas que desejam um casamento mais intimista, minimalista, mas querem estar arrumadas, lindas. Nós temos esses modelos também, aquelas noivas de casamento no civil, ou ensaios fotográficos, né? Enfim, a gente atende muito essa pegada de noivas e a gente quer abranger o nosso acervo para essas noivas também esse ano.
Nossa, muito Sem bom. contar nas debutantes, que também vamos crescer o nosso espaço físico para trazer mais vestidos de debutantes, porque é um desafio enorme, porque são vestidos muito grandes, né? Eles ocupam muito espaço. São volumosos, muito né? volumosos, e a gente já está muito limitado hoje por causa do espaço físico. Então, vai haver também mais modelos de debutante. Nossa, muito legal. E engraçado essa questão do espaço físico, gente, para vocês entenderem o peso de um planejamento. A gente começou a falar disso no meio do ano passado, quando a gente foi analisar quais eram as possibilidades. Vai crescer para lá, vai crescer para cá, vai ter que reformar, vai ter que construir, a gente vai fazer em cima de uma laje X. Então, essa análise, ela vem, a gente fez orçamento, entendeu? Não, agora não é o momento, vamos por aqui, até encaixar dentro da estrutura do negócio, da fase do negócio, da capacidade financeira do negócio. Então, não é... Quem vê agora, a Adrés está ampliando, né? Não entende que isso faz parte de um planejamento, de uma análise que vem aí de quase um ano. Então, é muito importante que o seu negócio, né, independente do tamanho, tenha uma análise estruturada de crescimento, para que o crescimento ele aconteça de acordo com o que o seu negócio tem capacidade de atender, e, né, e você não gargalha ali o processo, porque tem negócio que quebra porque cresce, faz um crescimento maior do que pode, se endivida, e aí começa uma bola de neve, não ter capital de giro para manter a operação do negócio funcionando, e o negócio, ele quebra. Então, é muito importante ter crescimento consistente, que é o crescimento que a Adrés faz. Amanda, pra gente finalizar, eu queria que você desse um conselho para quem tá aqui com a gente no podcast hoje. Que tipo de empresária a pessoa precisa ser, né? Ou empresário a pessoa precisa ser para que ele possa ter um negócio que cresce de forma consistente? Olha, eu acho que antes de tudo, aquele que não desiste na primeira dificuldade, apesar de ser clichê, assim, eu vejo muitas empresas abrindo e fechando numa velocidade muito rápida, assim. Eu fico até assim, às vezes eu passo e vejo, abriu uma empresa. Aí daí um mês eu olho e falo, nossa, mas já fechou, mas por que não esperou um pouquinho, né? Por que... Enfim, eu acho que desistir no primeiro obstáculo não é uma opção para quem quer crescer. Claro que você tem que abrir um negócio já estruturado para uns meses ali do começo, porque não é fácil. Mas eu acredito que começar o negócio da maneira correta, você já está um passo à frente dos demais, né? Dos seus concorrentes, dos outros negócios. Começar como eu não comecei, vamos falar assim, começar já planejando, já pensando no financeiro, já com capital de giro bacana, já com dinheiro em caixa, já não extrapolando os limites, né? Se você for crescer, cresça com responsabilidade. Se você for abrir leque na empresa, abra com responsabilidade. Eu acho que desta forma não tem erro. Você cresce com responsabilidade, cresce lentamente, porque é aquilo que você falou. Nós estamos planejando há 1 ano. Eu estou com a empresa aberta há 9 anos. Para chegar onde eu estou chegando hoje. E ainda não cheguei onde eu quero, né? Nem começou, como a gente falou no começo. Então, não é rápido, não é de um dia para o outro. Esse sucesso almejado, ele não chega assim, do dia para a noite, né? E então, e aqui que é sucesso também, né? Qual é o sucesso que você deseja? Onde que você deseja chegar? Eu desejo ser feliz com o que eu faço, e eu sou. E o que me faz feliz é justamente esse movimento, é justamente fazer a diferença com a Adrés, é fazer a diferença para os meus clientes. E eu faço diferença sempre estando antenada, trazendo novidades, mostrando que a gente se preocupa com o nosso cliente. Isso é fazer diferença para o meu cliente. E isso me faz feliz. Então, para mim, isso é sucesso. Eu tô sendo uma pessoa de sucesso na carreira. Então, o crescimento, ele quando ele é rápido demais, ele passa, né? Ele vai além, assim. E você, às vezes, vai deixando pedacinhos, vai deixando coisas para trás, e quando você vai enxergar um todo, o financeiro tá ruim, você deixou de olhar algumas coisas. Eu acho que para uma empresa hoje crescer e ter sucesso é fazer as coisas bem feitas, devagar, com planejamento, com estratégia, e não passando por cima de ninguém, fazendo o seu. Eu acho que é isso, assim, se eu puder deixar um conselho, foi o que deu certo para mim,
E eu acho que dá certo se você pegar essas palavras e empregar em qualquer segmento, vai dar certo também. Ótimo, muito bom. Nossa, gente, eu amei, tá? Tava muito com vontade de conversar sobre isso e casou porque a Dress tá numa fase, bebê, que acompanha. Por falar nisso, onde acompanhar a Dress, Amanda? Conta pra gente. Então, a gente tá nas redes sociais, né? @DressOficial. A gente posta praticamente todos os dias lá. Só nas redes sociais, não temos TikTok, porque, né, enfim, acompanha 2 redes sociais, não tá dando. É um rolê. É só no Instagram. E lá a gente posta as novidades, posta tudo. Tem também o link para ir direto pro WhatsApp, que lá você fala com as nossas atendentes, ela vai dar maior atenção para você. Se você quiser saber de algum modelo específico, as meninas vão estar lá para ajudar vocês. Nós estamos aqui em São Mateus, no bairro Arnaldo Bastos, fica ali no bairro da Escola Golfinho, para quem não conhece. Esse nome não é muito conhecido, mas é o bairro ideal, vamos dizer assim, né? E não é no centro, é ali próximo à Escola Golfinho. Não atendemos com hora marcada, então você pode chegar lá de 8 às 18, meio de semana, e de 8 a meio-dia aos sábados, e nós vamos te atender também. Então, é um atendimento presencial, mas também conseguimos te ajudar pelo WhatsApp. E é isso. Muito bom. Gente, Amanda, muito obrigada por ter topado bater esse papo aqui comigo. E você que tá aqui com a gente, fica aqui, porque aqui a gente fala de empresas que dão certo.